Olá, conforme eu falei, este é o segundo vídeo referente às aulas remotas, agora abordando os aspectos negativos. Mais uma vez eu menciono logo de início a pandemia, que trouxe bastante desafios, e nós tivemos e estamos sendo obrigados aí a nos adaptarmos a cada dia sobre as mudanças. Muito bem. O primeiro aspecto negativo que eu verifiquei são as aulas gravadas. Considerei como aspecto positivo a questão do tempo, porque, por exemplo, para os pais que trabalham fora, podem assistir às aulas aos finais de semana, quando é possível, e várias vezes para poder ajudar os filhos, ok? Agora, coloco também no aspecto negativo no seguinte sentido: dia desses eu ouvi um áudio circulando na internet, mais precisamente no WhatsApp, em que o pai estava revoltado. Por quê? Porque ele não sabia explicar para o filho o conteúdo da aula. E houve um momento até que ele chama a professora de bonita, a bonita lá, só esperando a resposta certinha, mais ou menos assim que ele fala. Estou colocando com as minhas palavras, mas eu lembro que nesse áudio ele chamava a professora de bonita ou linda, alguma coisa assim, um modo irônico. Então, tem esse aspecto negativo. Por mais que o professor se disponha a explicar, acaba sendo complicado, porque nem sempre ali na hora, às vezes é no domingo, chega na segunda-feira, aí, enfim, o professor deveria fazer um levantamento, ele pode elencar, fazer uma seleção aí de todas as dúvidas e gravar um vídeo sanando todas as dúvidas. É bastante interessante isso, Aí vai de uma só vez para todos que precisam tirar dúvidas. A dificuldade dos pais, Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Vou pôr em vermelho. Deixa eu colocar agora aqui esse ponto, que eu estou nesse ponto aqui, ó. Dificuldade dos pais ou responsáveis em acompanhar, inclusive por questão do não saber, a disponibilidade, que é o que eu acabei de falar, tá ligado aí às aulas gravadas. E o professor, assim, também não dá para tapar o sol com a peneira. Tem professor que não tem muita paciência, de ficar explicando. E esse é um ponto muito importante, Aqui tem que usar bastante a criatividade, porque precisa ensinar ao aluno e também colaborar com os pais para que eles possam ensinar aos filhos. Até porque os alunos, eles se baseiam no que a professora diz, muitos alunos. Então, a forma como o pai explica não está certo, tem que ser igual da professora, E por aí vai, Esse aqui é um ponto principal, ok? Recursos tecnológicos, utilização, computador, internet, etc. Como teve que acontecer essa mudança da noite para o dia, foi favorável no sentido da aprendizagem, conforme eu falei no vídeo anterior. Por outro lado, alguns alunos, não vou dizer que a maioria, vamos ser bem real, a minoria, não tem computador, muitos utilizam, como é que a gente chama? Lan house, para poder assistir às aulas.
o computador do vizinho, a internet. Nem todos têm internet, canal de internet, tablet, celular, enfim, né? Então, é um ponto que a gente pode pensar assim, mas celular todo mundo tem, tá? Todo mundo tem, mas é conforme eu citei no vídeo anterior. Às vezes, esse todo mundo utiliza aquele básico, né? Que é atender telefone, conversar no WhatsApp e tal, não sabe, não tem muita habilidade em fazer coisas além, né? Com os recursos tecnológicos. Então, precisa considerar, né, todas essas questões. Então aqui também tem que usar bastante a criatividade, inclusive estimular os alunos a ajudarem os colegas que encontram dificuldades, porque hoje em dia a humanidade está muito fria, né? Cada um pensando mais em si do que no outro. Então é uma maneira de socializar, ok? E colocar entre eles também, na mente deles, assuntos produtivos, né? Uma utilização produtiva do WhatsApp, da internet, né? Então, vamos considerar, né, esses recursos tecnológicos também tendo pontos positivos e os pontos negativos. O local. Às vezes o professor não tem um bom local para fazer uma gravação e os alunos também não. Muitos alunos, por exemplo, que moram em quarto e cozinha, por exemplo, né, e com muitas crianças na casa, uma casa barulhenta, né? E aí o professor precisa ser flexível de considerar esse aspecto negativo importante, porque nem sempre ele tem um local adequado para assistir às aulas, ok? Proximidade com o professor. Aqui eu coloquei entre aspas, porque inclusive em reportagens, né, sempre toco nesse ponto, porque eu estou sentindo saudade, eu gosto mais da aula presencial, porque eu estou mais próximo do professor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes o professor está muito mais próximo através aqui do computador do que na sala de aula. Que tem professor que é muito hierárquico, né? Ele valoriza a hierarquia. Ele é professor, ele ensina, o aluno aprende, tem que ficar quieto. Ele não se aproxima dos alunos. Isto é uma realidade. Esses pontos todos eu estou levantando também enquanto psicopedagoga, porque tem um teste que a gente executa com os clientes, que é do par educativo, para a gente saber quem ensina, quem aprende, né? Um exemplo. E tem muitos casos de que para o aluno, quem ensina de verdade é um familiar, é um amigo, não aparece o professor. E isso significa que o professor talvez seja ausente, né? Professor que grita muito, enfim, são várias, né, situações. Mas então essa proximidade ela fica entre aspas, tá? Porque o professor tanto pode ser próximo como não. Falando por mim, como eu já mencionei no vídeo anterior, eu me senti dando aula lá na sala de aula. Continuei próxima dos meus alunos. E o resultado foi bastante satisfatório. Mas tem muitos professores que não têm essa característica, né? Então, isso também tem uma razão, tem razões, né? São várias razões, não é uma questão pessoal, né? São várias razões que a gente precisaria fazer um levantamento e considerar, ok? Nem sempre é por vontade. Distanciamento dos colegas é um aspecto negativo? É um aspecto negativo. Por quê? Porque um ajuda o outro, né? Tem a situação do aluno que ajuda o amigo a aprender e a situação do aluno que ajuda o aluno a ter dificuldade,
né? Muito relativo. Mas esse distanciamento dos colegas realmente foi um aspecto negativo. Muitos consideram negativo. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, tem aquele colega que junto dá trabalho na sala de aula, prejudica o andamento das aulas. Então, apesar de ser relativo, né? E há de se considerar um aspecto negativo. Tá? É importante, sim, que os alunos se conectem. Mas aí o professor, mais uma vez, eu bato na tecla da criatividade. Ele tem que ser criativo para socializar os seus alunos, mesmo de maneira remota. Eu consegui, por exemplo, aplicar teste, né, de personalidade, eu consegui realizar dinâmica online. Né? Então, assim, querendo já é um primeiro ponto, é um ponto de partida, né? Precisa querer. Ansiedade, né? Um aspecto super negativo. E a ansiedade, ela piorou e a tendência é piorar, né? Cada vez mais por conta da pandemia. Então, houve e há muitas cobranças sem nexo, e por isso que está ali entre aspas, né? Que o professor precisa rever, precisa reconsiderar certas cobranças, porque estamos todos ansiosos. Alguns estão conseguindo tocar o barco, né? Outros conseguem apenas deixar com que essa ansiedade tome conta dele, né? Então, precisa de apoio, não tem condições. E na hora de fazer uma prova, uma atividade, poxa, né? Como é que você vai cobrar o aluno como se você tivesse uma aula presencial sem a pandemia, por exemplo? Tá, né? E os pais também ficam inseguros, então a gente precisa ter muito cuidado com esse aspecto aqui, a ansiedade, tá? A postura docente, né, que acabei mencionando aí em vários aspectos, essa postura ela precisa realmente ser uma postura docente, né? Não uma postura soberba, né? Pedindo desculpa pela franqueza, mas é isso que eu falei da questão da hierarquia, né? Estamos todos no mesmo barco, principalmente aquele educador que está aprendendo a lidar com a tecnologia. Finalizando, é isso, eu venho fechando com a postura docente, que o professor precisa ficar atento tanto aos aspectos positivos como aos aspectos negativos, ok? Então, ficam aí esses dois vídeos, né? Uma sugestão para reflexão. Como eu falei, se vocês tiverem o que agregar, podem agregar aí nos comentários, vai ser bastante satisfatório. Então, um beijo grande para vocês.